Olá, meu nome é Fábio. Eu vou apresentar o seminário com o tema Pequenas Centrais Hidrelétricas do programa de mestrado Engenharia Elétrica da UFSJ. Então, eu vou passar pelo seguinte roteiro, fazer uma breve introdução sobre o tema, explicar o que é uma PCH, quais são os tipos de PCH, mostrar a evolução das pequenas centrais hidrelétricas no Brasil, mostrar o cenário atual, o impacto do ambiente, quais são as perspectivas futuras, e terminaremos com uma conclusão. Nessa tela, podemos ver a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira. Observamos o total de aproximadamente 65% dos recursos hidráulicos no Brasil. E quanto ao mundo, é apenas 16,2%. Na comparação em todos os tipos de fonte renovável, observamos que o Brasil tem cerca de 83% contra 25% no mundo, sendo que no mundo 75% da energia é gerada a partir de fontes não renováveis. Então, entrando no tema de usinas hidrelétricas, eu trouxe a resolução normativa da ANEEL mais atual, que classifica as usinas, sendo Central Geradora Hidrelétrica, CGH, usinas com potência inferior a 5 MW, pequenas centrais hidrelétricas PCH, aquelas com potência entre 5 e 30 MW, tendo como área de reservatório máxima 13 km², e as usinas hidrelétricas, são aquelas de grande porte que não se enquadram nessas PCHs e nem CGHs. Nessa tela podemos ver aqui a comparação das dimensões de uma CGH de 3 MW, uma PCH de 21 MW e uma usina hidrelétrica de 2.000 MW. Então, não é uma regra o tamanho da usina, mas a gente consegue ver aqui as devidas proporções de uma para outra. Entrando agora nos tipos de mini usina, podemos ter três tipos: de água corrente, ao pé da represa e de uso compartilhado. Essa é uma classificação feita pelo Programa de Capacitação em Energias Renováveis da ONUD, Organizações das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Esse é um exemplo de mini usina de água corrente. Podemos observar o curso do rio natural e uma derivação para a usina. Aqui, mesmo a usina utilizando a água corrente do rio, tem uma derivação, então não tem uma represa, uma inundação, mantendo aqui o curso natural do rio. Já nessa imagem, podemos ver aqui uma usina do tipo ao pé da represa. É uma usina a qual é feita uma barragem, uma pequena inundação. Então, nós temos aqui uma água represada e a usina ao centro, utilizando essa queda d'água da água represada. Nessa imagem, podemos ver o uso compartilhado do curso do rio para uma PCH e uma usina hidrelétrica. É a PCH do ANTA, de 28 MW, e a usina hidrelétrica do Simplício. É comum, talvez até a mesma empresa, utilizar na implantação uma PCH junto com a usina hidrelétrica no mesmo curso, tendo em vista que a PCH tem alguns benefícios fiscais para ser instalada. Já nessa imagem, podemos ver a evolução das PCHs no Brasil. A classificação inicial foi feita numa lei em 1997, e a partir daí a ANEEL passou a acompanhar as autorizações que foram sendo feitas, tanto em quantidade quanto em potência anual de PCHs. Observamos que até o ano de 2005 teve um aumento grande, né, da quantidade de PCH, tendo em vista os benefícios que foram dados na época para a construção das PCHs. De 2005 até 2010, mais ou menos, manteve uma taxa baixa de quantidades instaladas por ano. E a partir de 2013, 2014, começou a ter uma queda, tendo em vista que as usinas fotovoltaicas ganharam espaço e os inúmeros benefícios fiscais que foram dados para as usinas fotovoltaicas, também para as eólicas. Com isso, as PCHs perderam um pouco de espaço de atratividade para ser construída. A Associação Brasileira de PCHs contratou um estudo
para apontar o custo do megawatt-hora produzido por várias fontes de energia. Então, a gente vê que a fonte nuclear foi a mais barata e as PCHs e CGHs ficaram em terceiro lugar, tendo o terceiro custo mais barato. Analisando somente as fontes sustentáveis, PCHs e CGHs ficaram em segundo lugar, perdendo apenas para as usinas hidrelétricas. Aqui é o sistema de informação de geração da ANEEL, o SIGA. O sistema ele apresenta os dados em tempo real e aqui nós temos a matriz energética brasileira. Observamos aqui que somente as PCH, que são os de pequeno porte, ocupam 3,3% da potência do sistema energético brasileiro. Somado aqui com as CGHs, tem aproximadamente uns 3,7% de toda a matriz energética brasileira, sendo dessas pequenas usinas de pequeno porte. Em termos de potência, nós temos aqui potência autorizada e a potência instalada, né, que está sendo fiscalizada. Temos as PCH 5,4 gigawatts de potência que já está sendo fiscalizada pela ANEEL, e contando com as usinas em construção, temos um total de 7,1 gigawatts autorizados. Isso dá um total de 542 usinas que estão sendo utilizadas e também contando as em construção. Aqui nós temos o mapa das PCHs no Brasil e observamos que a região sul e sudeste é a região que concentra o maior número de PCHs instaladas. No cenário atual nós temos Minas Gerais com a maior quantidade de PCHs instaladas. Um número também bem alto de CGHs, ficando em segundo lugar a quantidade de CGHs. Aqui fazendo uma pesquisa eu encontrei uma PCH entre São João del Rei, Tiradentes e Coronel Xavier Chaves. Essa PCH possui mais de 80 anos, ela foi instalada pela Companhia Industrial Fluminense, depois comprada pela LSM e hoje ela é a atual AMG. Essa é uma PCH antiga, não tem muita informação na internet, pois ela foi instalada para suprir a carga somente da própria companhia, então a gente não tem muita informação dela na internet. Uma foto de satélite mais de perto, a gente pode ver aqui o curso do rio. A gente observa que tem uma barragem aqui, um canal aqui de coleta que leva até um pequeno reservatório. E aqui nós temos a queda d'água e aqui a localização da PCH, que devolve a água para o curso natural do rio. Então, em questão ao meio ambiente, a gente observa que as PCHs apresentam energia limpa e renovável, né? A fonte hidráulica. São empreendimentos de pequeno porte que têm baixo impacto ambiental. Como nós vimos ali na foto, não existe uma grande área de inundação, desmatamento. Então a gente tem uma preservação da área ambiental muito grande. Além disso, as PCHs elas monitoram, a gente observa que elas monitoram os rios e faz a retirada de lixo, devido que elas estão instaladas nos rios e esse monitoramento é constante, então é um benefício para a região. Além de não necessitar de inundar, de ter um desmatamento muito grande na área ambiental, elas preservam então o curso natural, as quedas d'água, as belezas cênicas dos rios, traz a geração de emprego, tendo em vista que elas são instaladas geralmente próximo aos centros urbanos, e com isso também não é necessário aquelas linhas longas de energia, né, como elas estão próximas aos centros urbanos, tem a diminuição das linhas de transmissão. E além disso, os estudos ambientais que são necessários para fazer a instalação, que conseguem dimensionar como será feita a preservação dos peixes, por exemplo, através das escadas de migração de peixes, todos os estudos ambientais para aquela área ali onde ela vai ser instalada. Aqui nós temos um exemplo de uma PCH que preserva o curso natural do rio, o meio ambiente ao redor.
Tem aqui um canal represado, um canal de alta pressão, e aqui a PCH, que utiliza a água do rio e devolve ao curso natural. Então a gente percebe que o desmatamento ele é muito pequeno e as cachoeiras preservadas, toda a fauna aqui do rio preservada. Aqui nós temos a entrada de uma PCH, uma grade, onde é feita a coleta automática dos lixos. Então o lixo do rio é todo feita a contenção nessa grade, e na foto da direita a gente vê que a coleta é feita automática, através de máquinas que retiram esses lixos que ficam agarrados nas grades, preservando assim o próprio rio. Então, em termos de perspectivas futuras, nós temos alguns desafios, tendo em vista a falta de incentivos governamentais para a instalação das PCHs, principalmente incentivos monetários. O licenciamento ambiental ainda é longo. Existe um caso de uma PCH que demorou 9 anos para conseguir uma licença ambiental para funcionamento. A preocupação cultural, tendo em vista que hoje em dia se fala em instalar uma usina hidrelétrica, já se pensa em grandes inundações, por exemplo, as terras indígenas, os povos indígenas têm muito preconceito quanto a isso, tendo em vista as inúmeras inundações, áreas desmatadas, e a insegurança jurídica, tendo em vista que hoje o tempo de concessão que é dado no Brasil é de 30 anos para uma PCH atuar. Tendo em vista que a PCH tem uma média de 100 anos, uma vida útil, aproximadamente pouco mais de 100 anos. Existe uma insegurança na hora de se instalar uma PCH, como estará a política na época, né? Tendo em vista que somente 30 anos são autorizados para iniciar o uso. Em países como o Chile, por exemplo, a autorização ela é perpétua. Então a PCH não tem limite, não precisa de ficar sendo renovada essa concessão. As perspectivas, então, que nós temos: o plano decenal de expansão de energia, é um plano da ANEEL é feito de 10 em 10 anos, tem a previsão de aumento de 2,2 gigawatts na potência instalada só de PCH, isso dá aí cerca de 40% do que temos hoje. E existe a tendência de se instalar usinas híbridas. São, por exemplo, PCHs que utilizam os reservatórios para instalar um sistema fotovoltaico, fazendo assim uma usina híbrida, uma usina hidrelétrica e fotovoltaica. Aqui nós temos o exemplo da primeira usina híbrida que está sendo instalada aqui em Minas Gerais, é a PCH Santa Marta. Nela será instalado painéis fotovoltaicos, então teremos uma usina fotovoltaica sobre o reservatório hidrelétrico. Esse é um investimento da CEMIG e a proposta está sendo executado já o projeto, porém foi parado por causa da pandemia, previsão de retomada após o término da pandemia. Então eu trago aqui mais uma foto de uma PCH, hidrelétrica Forquilha 4, de 13 megawatts. A gente observa, então, e conclui que PCH são investimentos sustentáveis. Aproveitamos a energia limpa, né? Uma fonte que não gera poluição, com desmatamento e inundações são mínimas, em comparação a grandes usinas hidrelétricas. Então, as PCH ainda têm alguns desafios para se tornarem competitivas, os preços, né? Alguns benefícios fiscais também precisam ser implementados, mas são aí uma fonte aí amplamente utilizada no Brasil e que deve ser sim estudado, né? A possibilidade de substituir uma grande, ao invés de construir uma grande usina hidrelétrica, pequenas PCHs ao longo do curso do rio, trazendo assim um menor impacto ambiental. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Eu agradeço aqui a atenção de todos e abro espaço para dúvidas.